Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria estar na casa do Senhor. Aproveitando que todos estão em pé, abram as vossas Bíblias, livro do Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 32. Livro do Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 32. Enquanto você procura, eu quero aqui agradecer unicamente, primeiramente a Deus. Sem Ele nada seria possível, só estou aqui pela graça dEle. Agradecer somente e glória a Ele. Agradecer também a Deus na vida do pastor Alexandre, ele não está aqui, mas agradecer a Deus pela vida dele. Pega a gente de surpresa, mas para falar do amor de Deus, não pode ter medo, tem que ter coragem. Livro do Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 32, e a igreja diz, vai dizer o texto: E Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Podei-vos assentar. Aos meninos do fundo musical, peço que coloque 0 ou quase 0. Eu não, diferente do meu primo William, que prefere começar com louvor, com um fundo mais alto, eu prefiro mais silêncio e atenção. A história de Jacó e Esaú é uma história, creio que se não todos, mas a maioria conhecem. A história dos dois irmãos. Dessa história pode-se extrair várias lições, mas a que quero e que Deus colocou no meu coração é entender a lição que é a vontade de Deus. A vontade de Deus nas nossas vidas para conosco. O capítulo de número 25 vai dar início falando da morte e sepultamento de Abraão, decorrente depois as descendências de Ismael, irmão de Isaque, e por fim vai falar do nascimento, as descendências de Isaque, Jacó e Esaú, filho de Isaque e Rebeca, Isaque, filho de Abraão e Sara. O texto vai dizer que Isaque, ao casar, a ter Rebeca por sua esposa, Rebeca não poderia prover, não poderia dar à luz a filhos. Então, Isaque pede a Deus, e Deus ouve a sua oração, pedindo para que Rebeca pudesse conceber e dar à luz. O texto vai dizer que Rebeca entra em gestação para ter os dois meninos. No texto do capítulo 25, no verso de número 23, vai dizer, um pouco antes, vai dizer que as duas crianças lutavam e brigavam entre si no ventre de sua mãe. Rebeca, ali querendo saber o porquê disso, pergunta a Deus e Deus a responde dizendo: do seu ventre sairão duas nações. Nações essas posteriormente seria a nação de Edom, os edomitas, providos de Esaú. A segunda nação é a nação de Israel, provida de Jacó, que posteriormente se chamará Israel. A gestação passa e chega o momento de Rebeca dar à luz aos dois meninos. O texto vai dizer que Esaú nasce primeiro. Aqui eu abro um parênteses. Os nomes na Bíblia, quando os seus pais iam dar a seus filhos, não eram nome meramente por dar, como nós fazemos muitas vezes hoje. Não. Os nomes, quando os seus pais iam dar na Bíblia, eram nomes com significados.
às vezes a localidade onde estavam, às vezes alguma coisa que o Senhor fez para o casal, às vezes características dos meninos, ou até mesmo bênçãos futuras. No caso de Esaú, o nome Esaú, que vem do hebraico Eshaul, que significa peludo. O texto vai dizer que Esaú havia muitos pelos sobre o seu corpo. Ele era um menino com muitos pelos. E o nome já diz, Eshaul, porque é peludo. Em seguida, nasce Jacó. Uma peculiaridade de Jacó, quando ele nasce, é que Jacó está segurando ao calcanhar do seu irmão Esaú. O nome Jacó, do hebraico, significa Yaakov. Yaakov significa calcanhar. Ou a gente pode, vindo da tradução do seu nome, o significado, aquele que vai atrás do calcanhar do outro. Posteriormente, Jacob, conforme a língua vai mudando, também querem falar que tem o significado de enganador. E nós iremos ver ainda hoje o porquê disso. Os meninos crescem. Vai dizer o texto que conforme eles iam crescendo e se formando, os seus pais tiveram preferências entre os meninos. Esaú cresce, por ele ser formoso, ser o primogênito, Isaac, prefere a Esaú. Esaú, abro parênteses, tem o direito aqui da primogenitura. O que é a primogenitura num contexto judaico? A primogenitura, para os judeus, ela tinha dois aspectos. Esses dois sendo um aspecto material. O primogênito havia de herdar dupla herança. Ele teria a riqueza em dobro, teriam os bens, as terras de seu pai, dupla parte acima dos seus irmãos. Mas acima do aspecto material da primogenitura, há o aspecto imaterial, o aspecto espiritual. Para o primogênito, ao receber a sua primogenitura, quando seu pai fosse a falecer, o primogênito se tornaria o líder, o cabeça, o novo patriarca da família. Os seus irmãos teriam que obedecê-lo, se curvar, os seus filhos, e essa era a bênção da primogenitura. O texto vai dizer que Esaú crescia, se fortificava, ficava forte. Esaú tem várias características: forte, caçador, é do campo, tem aparência. E vai dizer que Isaac preferiu a Esaú. Diferente de Jacó, onde o texto vai dizer que Jacó era mais simples, era das tendas, era mais retraído, mais caseiro. Rebeca cresceu mais os olhos a Jacó. Vai dizer o texto, aqui onde lemos, que um dia Esaú está no campo, caçando, fazendo as suas atividades e chega exausto. Jacó está a preparar um prato de comida, um prato de lentilha. Jacó é mais astuto. Esaú chega e pergunta: dê-me de comer. E Jacó fala para Esaú: eu lhe dou, mas se você me der a sua primogenitura. O texto é claro. Esaú não pensa duas vezes e entrega aquilo que é mais precioso. Isaac preferia a Esaú. E aqui vai. Nem sempre a preferência dos homens é a escolha de Deus. Muitas vezes nós homens, Esaú era mais forte, mais grande, caçador. O pai, que era o líder, escolheu a ele. Mas Deus não se agradava de Esaú. Por mais de todas essas características, Esaú também era materialista, imediatista e era profano. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, verso de número 16, que Esaú era profano. Corroboro a história de Esaú com os dias de hoje. Canta bem, ensina bem, prega bem. É esse que é o primogênito, mas é profano. Enquanto Jacó está na tenda, Jacó é fiel e mais temente a Deus do que Esaú. Lembre-se que o texto, no capítulo 25, verso de número 26, que ali haveriam duas nações. Mas não só isso, Deus, a falar com Rebeca, vai dizer a ela que dentre essas duas nações, o maior servirá o menor. Esaú é da caça, Isaac prefere Esaú, mas o coração de Deus está voltado para Jacó.
Vá para a história de Davi e Saul. Preferem Saul. Saul é mais grande, tem mais presença. Eles preferem ele, mas Deus, a quem tinha segundo o coração, era Davi. Samuel, vai à casa de Jessé. Acabou-se os meninos? Não, tem o menor. Ei, Jacó, Davi era o menor. A promessa de Deus não estava com Esaú, por mais que ele fosse primogênito, porque Esaú é profano. A primeira oportunidade que apareceu, aquilo que ele tinha mais precioso, ele entrega. Ele não pensa duas vezes e larga a sua primogenitura. Ei, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, faça, mas faça com excelência. Deus está cansado de fazer de qualquer maneira, de vir de qualquer maneira, agenda por agenda, vir por vir. Ele quer adoradores e adoradores que o adoram de verdade. E se você entende, glorifique a Ele. Esaú é profano. Esaú não se inclina, não é temente a Deus. O texto vai dizer ali que Jacó pergunta novamente ao irmão: você tem certeza de trocar a sua primogenitura? E ele vai dizer onde lemos: de que me adianta a minha primogenitura se eu padeço, se morro de fome? Convenhamos, Esaú não morreria de fome porque ficou 1 dia, 2, 3, 4, 5. O ser humano aguenta 15, 20 dias sem comer. Esaú, ele não tinha compromisso com aquilo que era sagrado. E aqui há um perigo: não faça nada para o Senhor de qualquer maneira. Faça com excelência, faça de todo o coração. Colossenses capítulo de número 3, verso de número 23, tudo quanto fizerdes a Deus, fazei de todo o coração. No livro de Isaías vai dizer que Deus está cansado desses sepulcros. Muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe. Não adianta só vir, sentar, cumprir, não. É servir e servir com responsabilidade. Romanos capítulo de número 12, o apóstolo Paulo ainda diz: tudo quanto fizerdes, ser servir, ser exortar, ser ensinar, seja pregar, fazei com excelência. O texto vai correr, vai dizer ao texto que Isaac, ele envelhece. Isaac, ele não tem mais a visão como tinha. Vai dizer o texto que Isaac está a ficar cego e não sabe mais quantos dias tem para viver. Isaac chama Esaú e fala para Esaú preparar, ir na caça, preparar um prato para ele, que quando preparasse o entregasse, ele o abençoaria. Esaú vai, mas sua mãe escuta e fala com Jacó: Jacó, seu pai quer abençoar o seu irmão, mas faça o que eu digo, vá, pegue cabritos, dê para mim que eu prepararei um prato para seu pai. Jacó pensa na situação, nos prós e nos contras e diz: mas meu pai saberá que eu não sou Esaú. A fisionomia de Esaú era diferente de Jacó. Esaú tinha pelos, era diferente, era mais forte. Jacó não, mas ela disse: faça tudo o que eu mando, pegarei túnicas do seu irmão e você se passará por ele. Ela entrega para Jacó o prato e Jacó entrega para Isaac. Isaac pergunta: quem é? E ele diz: sou Esaú. És tu, meu filho? Sou eu, pai. Isaac vem, toca em Jacó, cheira Jacó, parece Jacó, mas cheira a Esaú, parece Esaú, só que a voz é de Jacó. Ele percebe que havia alguma coisa acontecendo e pergunta de novo: és tu, Esaú? Sou eu. Se és tu mesmo, ele o abençoa. A história vai correr e eu vou resumindo ela. Vai dizer ao texto que depois Esaú chega e ao chegar, Isaac percebe que passou a bênção para o filho errado. Jacó engana seu pai, engana seu irmão e sua mãe manda ir para a terra de Labão, seu tio, em Padã Arã. Antes de chegar em Padã Arã, ele passa de Berseba a Arã, numa cidade, no local chamado Luz. E ali, Jacó, se posso parafrasear, se posso falar,
não tinha perspectiva, sem R$1 no bolso, sem nada. Enganou o pai, enganou ao irmão. Somente um enganador. Só tinha uma pedra. Ele toma a pedra e dorme. Ao dormir em sonhos, ele via uma escada, e anjos subiam e desciam a escada. E Deus estava ao topo dela e falava com ele que ele o abençoaria. Acima dos erros, Deus ainda preferia Jacó do que a Esaú. Esaú não fazia questão das coisas de Deus. Fica claro, quando Isaac e Rebeca, eles se amarguram, se entristecem, porque Esaú escolheu para si mulheres cananeias, onde ele não poderia coabitar. Saul não faz questão nenhuma do sagrado, e Deus não tem responsabilidade nenhuma com quem não tem e não faz questão das coisas sagradas. Deus não está ligando para quem está fora. Se a pessoa quer vir, ela vem, e Deus o abençoa. Vai dizer ali que Jacó, Deus abençoa ele, e fala que a bênção de seu pai Isaac e a bênção de seu pai Abraão passaria para ele. Ele vai para a terra de Labão. Passam-se 14 anos, a história que conhecemos. Ele recebe Lia e Raquel como esposa. Depois disso, passam-se mais 6 anos, ao todo 20 anos que ele está na terra de Labão e decide voltar. Ao voltar, ele vem fugido de seu tio Labão, que o queria pegá-lo, porque ele estava fugindo, ele não pediu a bênção para voltar à terra da sua parentela. Mas ele vem, resumindo a história, ele faz as pazes com seu tio e vai de encontro a Esaú. Depois de 20 anos, tendo saído dali, fugido de seu pai, seu irmão, ele reencontra ele. Passa pelo Val de Jaboque, a história em que conhecemos, onde ele luta com o anjo, e posteriormente vai falar com Esaú. Eles fazem as pazes. E lembre-se que eu disse que ele passou por uma cidade chamada Luz, onde só tinha uma pedra. Nesse local, ele fez um voto com Deus, que se Deus desse vestimentas, desse o de comer, ele serviria ao Senhor até os últimos dias. Jacó agora se passou 20 anos. Jacó tem riquezas, tem gado, tem jumentas, tem terra, todos os seus filhos estruturados, e Deus manda que ele volte à Luz, que agora já era por nome Betel. No capítulo 35, verso de número 11, vai dizer: E Deus lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja frutífero e multiplique, uma nação e uma multidão de nações virão de ti, e reis virão dos teus lombos, Jacó. A promessa que Deus tinha feito, tinha falado com Rebeca, que o maior serviria ao menor, premedicou, ainda estava com ele. Ele tinha primogenitura, tinha a bênção de seu pai. Acima da promessa, tinha a promessa de Abraão, seu pai Abraão. A promessa aqui, você irá olhar, começa com Abraão, vai para Isaac, vai para Jacó. Jacó origina-se 12 filhos. O texto no versículo 11 vai dizer que reis viriam de Jacó. Siga a genealogia. Abraão, Isaac, Jacó, originam-se 12 filhos que se tornam as 12 tribos de Israel. Dentre as 12 tribos, há uma chamada de Judá, que dela veio reis, Davi, Salomão, Roboão. Não só isso, Isaías capítulo de número 7, verso de número 14, vai dizer que de uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e seu nome é Emanuel. Jacó, de todas as bênçãos que podia receber, foi honrado, e seu nome está na genealogia de Cristo. Voltamos um pouco antes, vamos para Adão no jardim do Éden. Adão peca, o pecado entra no mundo. Deus pergunta a Adão: Adão, por que comeste do fruto? A mulher que tu me deste. Mulher, por que fizeste Adão comer do fruto? Foi a serpente que me coagiu. Serpente, por causa disso, será maldita entre os animais e rastejará sobre o pó. Sobre ti haverá inimizade entre a mulher e você. Vamos para Isaías, versículos 7 e 14. Isso aqui é só para quem é bom de Bíblia. E eis que de uma virgem nascerá, e o seu nome será Emanuel.
Esse Emanuel é Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis. Sabe quando ele pisou na serpente? No palco da cruz do Calvário. Ele mostrou: se por um homem um pecado adentrou o mundo, Adão, por meio de Cristo, o pecado do mundo será limpo. Romanos capítulo 3, verso de número 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas verso 24 vai dizer: e sendo justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não adiantava eu falar de Jacó, de Esaú, das bênçãos, se não encontrasse a maior promessa, o plano da salvação do Senhor. Da descendência dele vieram-se os reis do mundo. Ele é rei, Cristo é rei. Te respondo com a Bíblia. Gênesis capítulo de número 1 vai dizer que ele é o princípio. Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, ele é o eu sou na sarça de fogo a Moisés. 1 Reis capítulo de número 18, a resposta de fogo a Elias. Jó capítulo 42, verso de número 2 vai dizer que ele é o Deus que tudo pode e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Salmos 23, ele é o bom pastor. Isaías 7, versículo de número 14, é o Emanuel. Jeremias 18, ele é o oleiro. Daniel capítulo 3, verso de número 25, o quarto homem da fornalha de fogo ardente. João capítulo 4, verso de número 14, ele é a água da vida. Mateus capítulo de número 16, verso 16, Pedro, ele declara e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora segura, Apocalipse 19, verso de número 16, se perguntou se ele era rei, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ei, adore a Ele. Ele está aqui e Ele está te chamando para adorar. Adora o nome dEle. Quer ficar de boca fechada? Fica. Quer ficar de mão abaixada? Fica. Agora, quem é primogênito entende o que Cristo fez, adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Esaú, ele despreza aquilo que Deus colocou de mais precioso. Ei, obreiro, ei, irmã, ei, irmão, não despreze aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O talento, o dom que Ele colocou, seja ministerial, seja a sua família. Não espere tudo acabar para depois vir adorar. Esaú, quando ele perde a sua primogenitura, quando ele perde aquilo que ele tinha mais precioso, ele chora, ele entra em prantos. Deus perdoa, nós perdoamos, mas as marcas e as dores ficam. Não tem o que fazer, é viver ou não viver. Deus está cansado de 5%, de 10%, de 50%. Não é 50%, não é 60%, não é 70%, não é 80%, nem 99%. É 100% de devoção a Ele. É adorando, é bendizendo. Ei, se alguém quer passar na frente, se quer ser o primogênito, tem postura, tem chegada, é esse que é o primogênito, fica na tua posição. Ei, Jacó estava nas tendas, Davi estava no pasto, acabou? Não, aquele é o rei, aquele é quem tem a promessa, é ele quem eu escolhi. Quando chegar a hora, eu o levantarei e mostrarei que sou o seu Deus. Aleluia. Amare calamaci quera. Nem sempre a preferência dos homens é a escolha de Deus. Saul era forte, era guerreiro da tribo de Benjamim, foi escolhido, mas Saul começa e o seu ministério vai decaindo. Ele se ergue a rei, mas esquece quem é o seu Deus. Ele se ergue a rei, mas esquece quem o levantou. Quantas vezes nós estamos passando por momentos tão bons que esquecemos
do que Deus fez por nós. Esquecemos até dos que sofreram antes de nós, para que hoje estivéssemos aqui. Quantas coisas a igreja primitiva passou, nós sabemos das histórias, os coliseus, os templos, os cristãos que eram mortos, mas não negavam a Cristo. Às vezes a primeira tempestade que acontece, já estamos desistindo, já estamos parando, já estamos deixando. Tem vezes que o vento sopra, tem vezes que as tentações, o inimigo vem tentando nos derrubar e é muito forte. Às vezes uma morte, quantas pessoas quando perdem um ente querido, entram em depressões, entram em tantos problemas. Mas lembre-se, o próprio Cristo disse: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo não tem nada a oferecer. Olhe para a vida de José. José que foi vendido pelos seus irmãos. José, aos 17 anos, vendido. Foi passada a informação para seu pai que ele tinha sido morto por feras. Estava numa terra estranha, com deuses estranhos, pagãos. Mas mesmo assim ele continuou adorando. Passa-se a história, José vai para a casa de Potifar, ele é escravo, é servo de Potifar, mas a Bíblia diz que ainda tudo prosperava na sua mão, mesmo em terra estranha, mesmo em lugar estranho, Deus continuava e continua sempre honrando aqueles que temem ao Senhor. A mulher de Potifar o tenta várias e várias vezes, e todas as vezes ele nega, ele continua fiel a Deus. Passa-se o tempo, ele vai para a prisão injustamente, passa pela moenda, passa nas mãos do oleiro. Antes de Deus te levantar, primeiro Ele te despedaça, Ele te molda, para que depois Ele te levante. Se estão caluniando, deixe caluniar. Se estão falando, deixe falar. O Deus que intercedeu por José, que intercedeu por Davi, continua intercedendo ainda nos dias de hoje. José está na prisão. Quer ver mais sem perspectiva de vida? Você está numa prisão. Ele estava lá, mas ainda assim não esqueceu do seu Deus. Veio o evento, o copeiro e o padeiro. Ele vem e esclarece o sonho dos dois. Os dois ali, um volta para a sua função e o outro não. Faraó tem sonhos, todos sabem da história. As vacas gordas, as espigas gordas. Só um poderia decifrar o sonho, e esse era José. Em deuses estranhos, em terra estranha, ele continua honrando o Deus dos seus pais, continua fazendo aquilo que o Senhor colocou para fazer. Ele esclarece o sonho e vai à função de governador. E isso não é para engrandecer a José, não é para engrandecer os homens da Bíblia que ambientaram as Escrituras, mas é para mostrar que a glória de Deus foi manifesta na vida desses homens. Esses homens que não negaram, que continuaram firmes. Temos a história: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, falar os nomes hebreus deles. Estavam também em terra estranha, mas quando Nabucodonosor mandou se dobrar, eles falaram: nós temos um Deus. Se o sistema está falando isso, eu vou contra aqui, porque muito melhor é eu perder o mundo e ganhar a minha vida, do que eu ganhar o mundo e a minha vida ser perdida. Cristo veio. Em Filipenses capítulo de número 2 vai dizer que o mesmo se humilhou e tomou forma de homem, vindo 100% homem e 100% Deus. Ele não veio para brincadeira, ele não veio para passar tempo, ele veio para dar o direito de salvação. E o que temos feito tanto para um Deus que nos salvou, que nos livrou? O mundo diz, se não fosse, a Bíblia diz, se não fosse ele, todos estavam condenados ao abismo, à perdição eterna. O que nós temos feito com a promessa de salvação que ele deu? O que nós temos feito com o céu que ele nos prometeu? Será que temos dado crédito e valor à mensagem que ele falou aqui durante esse tempo? Será que temos se esquecido do Deus que nos livrou, o Deus que nos guardou? Eu creio que se perguntar para todos tiveram livramentos, todos aqui tiveram experiências com Deus.
Cristo é o mesmo. Ele continua sendo fiel. Jacó entendeu que ele não precisava, ele não era o primogênito, mas ele entendia o peso da primogenitura. Esaú foi profano. Esaú não quis saber daquilo que Deus queria e tinha colocado para ele. E a promessa foi para o menor. O menor foi e serviu. E Cristo veio da sua linhagem, da sua descendência. Pense, João 3, capítulo de número 16, vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seria eu negligente se falasse tudo isso e não falasse do amor de Deus. Aquele que morreu, pense na passarela, pense no caminho até ao Calvário, a dor agoniante, ele dilacerado, envergonhado, sem nada. Ele não tinha nada. Esses quadros que mostram Jesus com alguma coisa aqui, ele não tinha nada. Ele foi envergonhado, passou dores, chicoteadas, foi até ao Calvário. Ali, manda descer a cruz, pregam-se os pregos, vai na mão, vai nos pés, a cruz é erguida. E ele ainda fala, aquele que foi levado mudo ao matadouro ainda diz, perdoa, porque não sabem o que fazem. O povo a quem veio salvar o crucifica. O povo a quem ele veio trazer salvação o nega, o manda embora. E não entendem que o Salvador estava ali. Ele não tinha que pagar por nada, ele não tinha que fazer nada. A cruz era minha, a condenação era minha. Se fosse para ser condenado, estava bom também, porque o homem é pó e poeira. Jó vai dizer no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Ele entende e se compara a pó e cinzas. Ele entende que somente pelo Senhor é possível ter salvação e viver uma vida certa. Jesus, quando passou aqui, disse em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos capítulo 4 vai dizer, não lembro o versículo, mas diz que não há salvação senão por meio de Cristo Jesus. A Bíblia não é historinha para dormir. A Bíblia não é conto de fadas nem folclore brasileiro. A Bíblia é a verdade inerrante. Jesus Cristo veio, habitou entre os homens, pregou e falou do reino, e aqueles que creem e continuam crendo irão para Ele morar no céu de glória. Se essa mensagem, se pensar no amor que Cristo fez por nós, não te comove, amoleça o coração e entenda que não há Deus como o nosso Deus, que não há Senhor como o Senhor. Quem é como o Senhor, que se curva para ver a terra e se curva para ver o céu? Ele vê as suas atitudes, ele vê os caminhos que você está tomando. Provérbios capítulo de número 16, verso de número 3 vai dizer que o homem prepara para si caminhos, mas somente do Senhor vem o caminho perfeito. Somente Ele pode trazer sossego, somente Ele pode trazer acalmo para a alma, somente esse Jesus. E quem tem, adora Ele. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar pelos irmãos. Senhor Deus, a sua palavra eu ministrei. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu falei. E eu creio que preguei para uma igreja, a congregação Éfeso, que entende que é melhor rejeitar tudo. É melhor rejeitar ao mundo. É melhor rejeitar ao palco de Pilatos, a Herodes, aos manjares do rei, a Babilônia, e viver somente uma vida de adoração e santidade ao Senhor. Deus tem promessa para com aqueles que ficam e são firmes.
diz, Colossenses capítulo 3, 24, aqueles que permanecem, recompensarei eu ao Senhor. Quanto àqueles que procuram e erram, eles serão julgados pelos seus erros. Ei, a condenação, o inferno existe, queira você ou não. O inferno está aí, o céu está aí. Se você crê ou não crê, um dos dois você vai ter que chegar. Escolha o caminho certo. Ei, para nós que estamos aqui, somos crentes, não despreze aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Não despreze o dom, não despreze o talento, não despreze a chamada, a sua primogenitura, a sua bênção. E quanto a você que não aceitou, procure buscar a Jesus e viver o que Ele tem. Não desperdice o caminho que Ele tem a lhe dar. Não desperdice a salvação que Ele deu a você. Ele morreu, não faça o sacrifício dele ser em vão. Não faça tudo o que Ele passou, tudo o que Ele sofreu, tudo o que Ele sentiu dor em vão. Creia, acredite e seja vitorioso. Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador da minha